Boa noite a todos vocês. Vou dar início então às nossas videoaulas, assim como foi solicitado por vocês, né, através do e-mail para a professora Suzana. E antes de começar assim, objetivamente as aulas, eu queria dar alguns recados com relação a algumas reflexões que eu fiz sobre como montar essas aulas, como organizar o material, para que vocês pudessem aproveitar, né, esse tempo onde nós estamos de quarentena, de isolamento, e já ir adiantando um pouco o trabalho de vocês dentro do curso. No caso, né, nós vamos focar na escrita do projeto de pesquisa de vocês, né? A partir do momento que vocês têm o projeto de pesquisa, aí esse vai ser avaliado na minha disciplina, que é a parte, né, que vai contabilizar como ponto, e depois vocês irão continuar com seus orientadores da parte específica a escrever monografia. É claro que agora, né, no desenvolvimento do projeto, o seu orientador da parte específica ele é imprescindível, porque nós precisamos delimitar o assunto sobre o qual você vai trabalhar, o que vai ser exatamente o seu objeto de estudo. Então, nós vamos precisar do seu orientador da parte específica e eu vou estar colaborando com vocês também, tentando fazer essa reflexão, né, esse aprofundamento no que vem a ser a escrita científica, no passo a passo de como ir desenvolvendo os subtópicos, né, desse seu projeto de pesquisa, pensando, né, no primeiro momento de como funciona a pesquisa, como que funciona o raciocínio do método científico, que é o que nós já discutimos na última aula e que hoje eu vou tentar, nessa primeira videoaula, fazer um resumo rápido do que foi falado na última aula, para que a gente tenha esse ponto de partida, né? Vocês já tiveram nós tivemos a nossa única e última aula, mas nós vamos então dar uma refrescada nos pontos principais dessa aula, para que na próxima videoaula a gente possa ir para uma parte mais aplicada. Então, eu tenho que falar aí dos recados, né? Então, eu pensei em montar aulas com tempos mais curtos. Então, vão ser, ao invés de ser uma videoaula, uma aula que seria 1 hora, né? Ninguém vai me aguentar 40 minutos. Eu pensei de no máximo 20 minutos de vídeo, tá? E aí eu ponho mais vídeos. Eu vou tentar condensar alguns assuntos em 20 minutos, né? Então, eu vou fragmentar um pouco mais o conteúdo para tentar fazer com que o vídeo não fique tão cansativo e também para facilitar essa questão de importar um vídeo, de subir com um vídeo para o YouTube. O Thiago está me ajudando, então isso está facilitando bastante. Que, né, vocês me perdoem, é a primeira vez que eu estou trabalhando nesse estilo de videoaula, então assim, ficar algumas coisas estranhas, eu espero que desse até o último possa ser corrigido. A outra coisa é com relação ao conteúdo em si. Então, nós tínhamos, né, desde a primeira aula, que eu já passei para vocês, o conteúdo com o cronograma do que a gente veria em cada uma das próximas aulas e o conteúdo prático, sempre tinha uma parte teórica e uma parte prática. Eu agora vou tentar focar na parte teórica que nos ajude com a prática. Por quê? Porque tinha algumas outras partes do conteúdo que são a parte teórica mesmo, que a gente quase não vai utilizar. Então, o que acontece? Por esse motivo, eu estou focando naquilo que eu tenho certeza que 99% de vocês vão precisar agora. Eu falo isso, vocês vão entender algumas coisas melhor nas próximas aulas, mas eu falo isso porque tem a maioria das pessoas vão trabalhar com revisão de literatura, né? É esse o modelo de projeto que vocês vão escrever para uma monografia de revisão de literatura, certo? Então, mas eu vou falar de outras formas, né, de outros formatos, para vocês conhecerem, para numa próxima oportunidade que vocês precisarem, vocês têm o conhecimento, né? Mas dentro da própria revisão de literatura tem modelos também de revisão de literatura, então isso a gente vai abordar também nas próximas aulas, tá? Uma outra coisa também que eu queria falar aqui nessa parte introdutória dos recados é que eu vou disponibilizar
as aulas, né? Isso aí eu vou negociar com vocês, explicar melhor para vocês, digamos assim, no próximo vídeo, que aí eu vou falar melhor para vocês, né? Para não delongar isso daqui, que aí já vai ser uma parte mais prática, quais exercícios que nós podemos começar a fazer, os dias que eu entrego as aulas, vocês terão que assistir, aí vai ter um dia de tirar dúvida, aí depois um dia para mandar uma atividade, tá? A gente vai delinear isso melhor na próxima aula. Bom, aí com relação ao público-alvo, que no caso, né, são vocês, é o seguinte, embora, né, eu até fiquei satisfeita, porque também a gente fica um pouco angustiado sem saber, né, o que virá, então pra mim tá trabalhando, tá correndo atrás, né, de fazer as videoaulas e tudo, foi uma coisa que até que pra mim é bom por estar aproveitando esse tempo. E aí, mas eu sei que muitos de vocês não terão a oportunidade de poder usar esse tempo, né, agora, de quarentena, que nós estamos passando por essa pandemia, para poder ir trabalhando no seu projeto e, consequentemente, na sua futura monografia. Falando isso porque, embora vocês tenham pedido, né, eu tenho percebido que alguns alunos não têm me respondido nada. Porque eu já estou conversando com vocês há um tempo sobre aquela questão de achar o professor, orientador, do tema de pesquisa, para a gente resolver isso que é fundamental para a gente conseguir escrever o projeto, né, que vai ser usado para a futura monografia. E aí, do total de alunos da sala, eu tenho aqui 8 alunos que já estão resolvidos. São alunos que já me deram parecer favorável de que já fez contato com o professor, possível orientador, esse professor já respondeu e já deu tudo certo, né? Já está orientando. Então, eu imagino que esses alunos são os que mais bem vão aproveitar agora as aulas a partir de agora. Por quê? Porque eles já têm como ir construindo a linha de raciocínio da escrita do projeto, porque eles já têm pelo menos uma área delimitada. Agora, com a ajuda do orientador, ele vai delimitar o problema, a hipótese e trabalhar em cima disso, né? Eu tenho 6 alunos que eu já mandei e-mail, até a semana passada eu mandei os últimos e-mails, porque esse processo demora um pouco, porque eu dependo de primeiro conversar com o professor para saber se ele vai ter disponibilidade de orientar, aí ele me responde falando que sim ou que não, né, às vezes ele faz algum pedido, tipo, eu posso, mas eu vou precisar de um aluno para me ajudar, ou eu não posso, mas ele indica outra pessoa, assim por diante. Então, eu tive essa conversa com os professores do programa e aí eu criei uma lista e já direcionei de acordo com aquele tema que vocês me passaram na primeira aula, tá? Então foi ótimo que a gente teve a primeira aula, que pelo menos aí é uma ideia sobre o que vocês têm vontade de trabalhar, eu já tenho. Então, 6 alunos, até semana passada, eu estou aguardando a resposta sobre o parecer do professor. São alunos que eu já mandei o e-mail para ele com o e-mail do professor que é daquela área que já aceitou orientar algum aluno. Aí ele vai fazer o contato, né, sobre o tema dele e ver se realmente vai encaixar na linha daquele professor, se ele vai poder realmente ser seu orientador, ok? Então, se por acaso você está vendo esse vídeo e você ainda não tem um orientador, cheque nos seus e-mails aí se você não recebeu esse e-mail que eu mandei com a lista de orientador. Exceto 3 pessoas, que essas aí realmente é a gente que está demorando mesmo, porque a gente está com dificuldade de achar orientador para elas, que no caso é o Francisco, a Alessandra e a Priscila. Isabela não, Priscila. Então elas, eu acredito que até o final dessa semana eu consiga resolver, que a professora Suzana está tentando contactar com mais professores da área de micro de alimentos e também da bacteriologia médica, para que a gente tenha como né, oferecer para vocês pessoas especialistas dessas áreas, ok? Bom, então é isso. Então, eu gostaria que vocês acompanhassem comigo, vocês, né, se tudo der certo, vocês vão estar acompanhando aí agora o primeiro slide. Eu tô colocando assim, eu tô colocando para cada slide 1, slide 2, aqui logo no título, perto de UFMG, para o caso de vocês estarem acompanhando esse slide impresso de um outro modelo, vocês conseguirem acompanhar mesmo direitinho. Então, quando eu estiver falando do slide 1, que eu mudar para o 2, eu aviso, ok? Então, aqui no slide 1, gostaria de chamar a atenção para vocês
aqui, deixa eu voltar, desse resumo, como eu disse, né, que eu preciso fazer com vocês para pegar o gancho da última aula para que agora a gente possa dar continuidade. Então, assim, eu fiz um resumo bem simples, né, nós discutimos muita coisa naquela aula, eu lembro que eu dei umas 2 horas e tanto de aula teórica, depois a gente ficou fazendo atividade, né, e tirando dúvida e apresentando também os temas de pesquisa. E aí, as referências, né, os autores que foram usados, estão todos naquela aula que estão com vocês. Então, aqui é só o resumo. Então, nesse resumo, o que nós podemos observar é que a gente tem, né, 6 partes muito importantes para a construção de todo o trabalho científico, que no caso de vocês agora vai ser o projeto de pesquisa, tá? Poderia ser um resumo, poderia ser um artigo, poderia ser a dissertação de mestrado, a tese de doutorado. Todos eles têm que passar por esses 6 pilares. Lembrando que esses 6 pilares, alguns deles já são bem conhecidos de vocês, porque inclusive eles ficam bem explícitos no trabalho, de fato, né? Que é o caso do objetivo, metodologia e conclusão. E esses 3 primeiros, que é o tema, problema e hipótese, já não ficam tão explícitos, ficam implícitos. Mas eles são muito importantes e eles são os primeiros que nós precisamos relembrar, porque são os primeiros que nós precisamos definir para começar um trabalho científico, a escrever um trabalho científico, tá? Então, o tema, vamos considerar que todo mundo já tem aí um tema, né? Que inclusive é aquilo que vocês já tinham me falado, algumas pessoas mudaram, mas aí já procurou orientador. Então, assim, o tema de pesquisa você já tem, é a grande linha de pesquisa aí do seu orientador, é uma bacteriologia médica, a microbiologia de alimentos, dentro de alimentos a parte de fermentação, exemplos, dentro de bacteriologia médica, muita gente quer trabalhar com resistência a antimicrobianos por parte, né, das bactérias de importância clínica e assim por diante. Aí o problema, o que vem a ser o problema? Só pra gente lembrar. O problema é a delimitação do nosso tema, ou seja, o tema é essa área ampla. O problema então vai ser o seu recorte, ou seja, dentro dessa área, o que é que eu vou pesquisar. E aí ele tem que, esse problema tem que obedecer pelo menos 2 critérios importantes, que é a novidade e a execuibilidade. A novidade, né, como o nome já disse, é bem claro. O problema ele tem que ser um recorte, né, uma determinada situação dentro daquele tema que nunca tenha sido investigado por ninguém, né, ele tem que ser novo. Por quê? Porque é o seu trabalho de pesquisa e você não vai perder tempo reinventando a roda. Segundo, é o fato de que ele tem que ser execuível, ou seja, ele tem que ser possível dentro do seu contexto. Então, né, no caso de vocês têm no máximo 1 ano, né, que agora eu nem sei como é que vai ficar isso, mas vamos trabalhar com 1 ano de pesquisa, fazendo paralelamente às disciplinas e paralelamente aos seus trabalhos, né, que todo mundo continua trabalhando. E além disso, tem que considerar também se você vai fazer no formato de revisão de literatura ou no formato de modo experimental, porque aí também vai, né, ser demandada aí toda uma organização do seu tempo para ver se você vai conseguir executar o que foi proposto. Em terceiro plano vem a hipótese. Então, a hipótese, ela é a resposta ao seu problema. Na verdade, a delimitação do problema, ela passa por essa reflexão da hipótese. Não tem como você delimitar um problema sem que você já tenha uma ideia das hipóteses. Por quê? Vou tentar dar um exemplo rápido e espero que seja fácil. Supondo que eu também queira trabalhar dentro dessa área de bactérias com multiresistência a diferentes fármacos. E supondo que eu queira trabalhar na prospecção, ou seja, procurando locais onde essas bactérias podem estar vindo do ambiente. Aí eu vou querer trabalhar, por exemplo, com esgoto. Então, eu vou analisar algumas extrações de tratamento de esgoto, por exemplo, amostras de lá e ver se tem bactérias resistentes. Só que, para que eu tivesse esse interesse de dentro de um tema grande, que é resistência a antimicrobianos por bactérias ou a diferentes fármacos, e para eu pensar em
multiresistência e ainda pensar em esgoto, eu tenho que ter algum conhecimento da minha área de pesquisa que me permita ter a hipótese de que lá no esgoto tem esse tipo de bactéria. Como que eu sei disso? Eu sei disso porque eu já li vários artigos que demonstraram que é o fato, né, de muitas vezes a pessoa estar doente, né, e tomar um remédio, às vezes o remédio pode ir em alguma secreção que vai para o esgoto, ou até a pessoa jogar o remédio fora, né, um antibiótico é o mais difícil, mas jogar fora numa região que vai do esgoto, ou aquelas granjas, por exemplo, que utilizam, né, junto com a alimentação do animal também, introduzem antibióticos como fator de crescimento. E isso, né, em última instância, vai para as fezes, que vai para o esgoto, tá? Então, é bem a grosso modo, mas é impossível você delimitar o seu problema sem ter nenhuma hipótese. Pode ser que você, por causa de uma hipótese, tente delimitar um problema e depois você descubra que tem coisas mais relevantes do que aquilo que você pensou que era. Aí você reformula a sua hipótese para ficar com as mais relevantes, entendeu? Então a hipótese é aquilo que eu pretendo responder do meu problema, entendeu? Então existe essa hipótese que eu tenho que já, né, conhecer o meu problema para eu hipotetizar que a minha hipótese, a minha pergunta seria: existem bactérias multiresistentes sei lá, vamos supor que seja beta-lactâmicos, e no esgoto aqui, vamos pôr aí de uma ETS de Belo Horizonte? Essa é a minha pergunta, né? E a minha hipótese é que existe, mas a minha hipótese é baseada no fato de que toda a historinha que eu contei, né? O fato de que já se tem relatos, né, de que é uma via de contaminação, né, onde os fármacos são, de alguma forma, liberados nessa água residuária que vai para o esgoto, como essa água também recebe um aporte de bactérias, o contato dessas bactérias com esses fármacos faz com que haja uma seletividade e assim você tenha, sim, o desenvolvimento de bactérias resistentes. Tá? Agora, é importante vocês verem que eu não propus, já de antemão, fazer uma pesquisa. O meu problema não era analisar essas bactérias multiresistentes de todos os fármacos. Eu já pensei, vamos pensar em beta-lactâmicos. E já pensei em BH. Por quê? Porque eu tenho que delimitar o meu tema meu problema, o máximo que eu puder, para que ele fique execuível. Porque se eu quisesse pesquisar vários antibióticos, tudo bem, eu posso. Mas aí eu tenho que ver se no meu tempo vai ser suficiente, se a literatura disponível é suficiente. Às vezes eu quero pesquisar um antibiótico que é assim, de uma geração, vou chutar a terceira, mas nem sei em qual geração que estão os antibióticos não, que já está numa terceira geração, que é pouco usado e eu não sei o efeito disso, não tem artigo. Então, principalmente vocês que vão fazer a revisão de literatura, que não tem a oportunidade nesse momento de gerar o resultado empírico, vocês vão depender do que já foi publicado, beleza, gente? Então a hipótese é isso, a hipótese é aquilo que eu quero testar, né? Ou seja, aquilo que eu acredito que está respondendo ao meu problema. E o meu problema é aquele recorte bem delimitado do meu tema, tá? E aí o que vem a ser o objetivo? Então o objetivo é para testar a hipótese. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando vocês vão em qualquer trabalho que fala assim, o objetivo desse trabalho foi isolar e caracterizar bactérias resistentes a diferentes beta-lactâmicos provenientes do esgoto da ET X da cidade de Belo Horizonte. Então, quando eu escrevo isso no objetivo, eu estou dizendo que a minha hipótese é essa, né? Que existem bactérias, né? Que eu posso isolar, ou seja, eu posso conseguir individualizá-las e eu posso caracterizar, né? E provar que elas são resistentes a esses antibióticos, ok?
Então, o objetivo sempre vai ser esse verbo de ação, né? Que o objetivo vai ser sempre testar a hipótese. Então, toda vez que você lê o objetivo, tem a ver com a hipótese daquele trabalho. Se você transformar aquela hipótese em forma de pergunta, você tem um problema, beleza? E o que vem a ser metodologia? Metodologia é mais fácil que todo mundo, né, já viu alguma metodologia escrita. Se o seu trabalho é um trabalho a gente vai chamar de original, de empírico, né, com pesquisa empírica, a sua metodologia vai ser todo aquele procedimento, desde o delineamento da sua amostragem, até a sua coleta dos pontos amostrais, até as suas primeiras análises, até a sua análise estatística, que geralmente é o final, tá? E análise comparativa voltada para a estatística. Quando a sua metodologia de revisão de literatura, que no caso é a sua, ela já vai ser ela tem duas formas de escrever, que é uma forma teórica. Essa forma teórica ela é alinhada com seus objetivos específicos, e uma forma prática, que é explicar como é que você fez. Basicamente, a forma prática é dizer que será feita uma pesquisa na literatura publicada do período tal, utilizando os principais recursos de buscas, aí o ScienceDirect, os Scopus, PubMed, etc. E utilizando os descritores. Os descritores já é a parte teórica do seu trabalho. Por quê? Considerando que o seu objetivo é um dado objetivo, para que você atinja aquele objetivo, você tem que fazer uma pesquisa em função de algumas coisas, né? De algumas ideias, né? Então, você vai ter que fazer uma pesquisa em função, por exemplo, como eu disse, né? Se o objetivo era esse, do exemplo que eu estou dando, aí das bactérias multiresistentes do esgoto, então a sua pesquisa ela vai ter que usar temas. Então, eu vou buscar bactérias multiresistentes. Eu tenho que dar uma introdução do que são elas, tem que ter uma noção mais recente do que são elas. Em segundo, com relação à resistência a beta-lactâmicos, que é o meu objeto de estudo. Então, a beta-lactâmica, quais são as bactérias, quais geralmente os mecanismos, etc. E depois, no ambiente de esgoto, tem que falar da literatura que já tem por trás disso, né? Então, o que acontece? Aí, você na metodologia, você vai pôr os seus descritores, que são suas palavras-chave. Você vai dizer, para atender o objetivo, foram pesquisados as palavras, né? Temas relacionados às palavras-chave. Aí vai ser multiresistência, beta-lactâmicos. Você vai usar várias para poder procurar os artigos, né? Que são essa é a função dos seus descritores, que é o que está intimamente relacionado com o objetivo do seu trabalho, que é a metodologia que você vai usar para achar os artigos, né? Então, essa parte você pode elencar no máximo umas 10 palavras-chave para você colocar na sua metodologia. E seja honesto, né? Que de fato você tem usado mais. Então, à medida que você faz as buscas, você vai escrever naquilo que você tem usado mais, que tem te trazido mais resultados úteis, né, para o seu trabalho. Em seguida vem a parte da conclusão. Então, a conclusão, ela vem a ser o quê? É a resposta à sua hipótese. Então, você descobriu que aquela sua hipótese é uma hipótese forte, ou seja, ela conseguiu mesmo explicar um pouco mais aquele problema que era novo, que ninguém explicava até aquele momento? Aí pode ser que sim ou que não. E pode ser também que, às vezes, você reformule. Às vezes, o fato de você ter mergulhado mais naquela hipótese fez você descobrir que existem sub-hipóteses que são muito relevantes e que precisam ser incorporadas a ela, mas que você não vai ter tempo de fazer essa pesquisa. Mas o fato de você chegar nessa conclusão já é um ganho muito grande para a comunidade científica, porque quem lê o seu trabalho vai pensar assim, olha, então ele já pesquisou isso, achou interessante nesse ponto, mas ele acha que ainda preciso olhar isso e aquilo. Se você diz ali, você está realmente contribuindo muito para a comunidade científica, que é nosso objetivo de fazer publicação. Bom, então é isso. Eu estendi alguns minutos do que eu tinha planejado, 5 minutos, mas nós retomamos na próxima aula, já com uma parte um pouco mais prática do que vamos fazer de fato
para escrever esse projeto, ok? Obrigada até então.